Oi, eu sou a Rafaela. Oi, eu sou a Mariana. Oi, eu sou a Melissa. Oi, eu sou a Catarina. Oi, eu sou a Anne. Somos alunos da disciplina de Geologia aplicada à Engenharia Civil, do curso de Engenharia Civil e Infraestruturas da UNIL, Universidade Federal Integrada Latino-Americana. Nosso trabalho se aprofunda no tema da mineração, uma atividade fundamental que engloba tanto geologia aplicada como atividades tecnológicas e econômicas. Por que mineramos? A resposta é simples e complexa. Mineramos porque precisamos. É a indústria que sustenta todas as outras indústrias. Vamos falar sobre os 4 pilares da mineração. O primeiro, matérias-primas essenciais. Essa é a razão primária. Precisamos de minerais para construir nossas infraestruturas. Areia e brita para o concreto, ferro para o aço estrutural, o cobre que conduz a eletricidade de cada fio de sua casa. O segundo, a espinha dorsal da tecnologia. Se você tem um smartphone, você está usando lítio, cobalto, ouro e terras raras. A mineração abastece a revolução digital, desde microchips até baterias de carros elétricos. É o motor da transição energética. Terceiro, a segurança alimentar. Sim, a mineração está na sua comida. Minerais como potássio e fosfato são extraídos para a produção de fertilizantes, tornando a agricultura moderna possível e alimentando bilhões de pessoas. E o quarto, desenvolvimento econômico. O setor gera milhares de empregos, paga impostos e royalties, que financiam serviços públicos e injetam capital na economia local e nacional. Ela transforma o recurso natural em riqueza monetária. E esses são os 4 pilares do porquê mineramos. O que é a mineração subterrânea? A mineração subterrânea é o processo de escavar túneis para acessar e extrair minérios localizados a centenas ou até mesmo milhares de metros de profundidade. É uma operação de alta precisão que exige uma combinação sofisticada de engenharia geotécnica para entender a estabilidade da rocha e garantir que as escavações sejam seguras e também de tecnologia avançada, utilizando perfuratrizes, robóticas, veículos de carga e transportes, sistemas de ventilação complexos e monitoramento em tempo real. Por que é tão importante? A mineração subterrânea não é apenas uma alternativa, é a única forma de acessar vastas quantidades de minérios essenciais para o nosso dia a dia. Por exemplo, ouro e prata, essenciais em eletrônicos e joias, níquel e cobre, vitais para a infraestrutura de energia e cabos elétricos, minérios de ferro de alto teor, para a produção de aço de qualidade superior. Além das importâncias econômicas, as minas subterrâneas frequentemente resultam em um impacto ambiental de superfície reduzido, pois a área perturbada na superfície é muito menor em comparação com grandes minas a céu aberto. O ciclo da mineração. O ciclo se divide em 5 etapas principais: a exploração, a descoberta, o desenvolvimento, a produção e a recuperação. Tudo começa na exploração, é a busca inicial por depósitos. A Agência Nacional de Mineração, ANM, no Brasil, gerencia as concessões dessas áreas. Nessa fase são feitos mapeamentos geológicos e levantamentos geofísicos. Embora seja um processo longo que raramente descobre um novo mineral, ele é vital para identificar novos depósitos. A descoberta acontece quando um depósito de valor é encontrado. O sucesso depende de bom trabalho de campo e investimento. É crucial encontrar novas reservas porque nossos depósitos conhecidos já estão se esgotando. Nessa etapa, já se iniciam os processos de licenciamento e avaliação ambiental do projeto. A fase mais cara do ciclo, o desenvolvimento. São realizados estudos de viabilidade e engenharia. Se os resultados são positivos e todas as licenças são obtidas, a empresa captura recursos para construir a mina. Na produção, é o momento de extrair, moer e processar as matérias-primas, como metais e minerais industriais. A vida útil da mina dependerá da qualidade do minério e da rentabilidade da operação. Por fim, a recuperação. Ela deve ser feita e planejada desde o início do projeto. As minas são obrigadas a terem um plano de encerramento detalhado e a depositar uma caução para cobrir os custos de recuperação. A fiscalização e a aprovação desses projetos são feitos por órgãos como o IBAMA e autoridades estaduais e municipais de meio ambiente. Recomenda-se a recuperação progressiva, realizada ao longo de toda a vida útil da mina. Essa etapa final é importante, pois a área recuperada pode gerar valor significativo para a comunidade, sendo usada para a recreação ou desenvolvimento do futuro. Oi, agora chegou a minha vez de falar, né? Então, vou fazer uma perguntinha rápida. Você já parou para pensar na jornada de um minério? Desde que ele está lá, escondido na rocha, até virar o metal que usamos em tudo, essa transformação mágica passa por 2 pilares fundamentais da engenharia mineral: a lavra e o beneficiamento. E eu vou falar um pouquinho sobre eles. Vou começar pela lavra, que no caso seria a extração.
A lavra é a extração propriamente dita. É quando o minério é, de fato, retirado da jazida. O primeiro passo é o desmonte da rocha. Em muitos casos, isso é feito através de explosivos controlados que quebram o maciço rochoso. Com a rocha desmontada, entram em ação os gigantes da mineração, caminhões, escavadeiros que fazem o carregamento e o transporte desse material. Esse é o nosso minério bruto. E aqui mora um desafio. Ele não é puro. Ele é uma mistura de mineral que queremos e do material sem valor, a chamada ganga. Vou falar agora um pouquinho sobre o beneficiamento, a purificação. E é aí que entra o beneficiamento mineral. O objetivo é simples: pegar aquele minério bruto e aumentar ou elevar o teor do mineral de interesse. É purificar o que foi extraído para torná-lo vendável. Tudo começa com a redução de tamanho. Usamos a britagem e a moagem. Pensa um pouquinho. A britagem quebra as rochas grandes. Depois, a moagem refina esse mineral até ele virar um pó, preparando perfeitamente para a separação. A fase mais crucial é a concentração. Aqui, separamos os minérios da ganga, usando a diferença nas propriedades deles. Podemos usar métodos físicos, como a gravidade, ou métodos fisioquímicos, como a flotação, que usa bolhas de ar para fazer o mineral de interesse flutuar na superfície. O resultado desse trabalho é o concentrado, que tem um alto teor do mineral, pronto para ser enviado às siderúrgicas e indústrias. E o que é descartado? O material que não tem valor comercial? Esse é o rejeito. E agora, para encerrar essa ideia geral de lavra, em resumo, a lavra extrai e o beneficiamento purifica. Esses processos apoiados em alta tecnologia e segurança são a base que fornece os recursos para o nosso dia a dia. Agora eu vou falar da mineração como riqueza subterrânea que exige ciência, planejamento e responsabilidade. A mineração continua sendo uma das bases da economia mundial, impulsionada pela demanda crescente por minerais estratégicos usados em tecnologias modernas. Mas especialistas alertam que explorar essa riqueza exige muito mais do que abrir uma mina. Antes de qualquer extração, os geólogos avaliam a qualidade e o volume dos minerais presentes no subsolo, com mapas, sondagens e modelos 3D. Eles determinam se o depósito é tecnicamente explorável e economicamente viável. Sem essa etapa, investir em mineração seria arriscado e imprevisível. Além disso, mesmo jazidas promissoras só chegam à fase de lavra quando aprovadas pelos órgãos reguladores. A legislação impõe estudo de impacto, plano de controle ambiental e regras de segurança. O objetivo é equilibrar o desenvolvimento econômico e a preservação, uma tarefa cada vez mais cobrada pela comunidade local. Ademais, para que a mineração gere progresso real, o Estado precisa planejar. Isso inclui definir onde minerar, fiscalizar operações, administrar royalties e preparar municípios para lidar com as pressões sociais e ambientais. Países que integram ciência, regulação e políticas públicas colhem resultados mais duradouros. Bem como o futuro, a demanda cresce junto com a responsabilidade e com a corrida global por metais essenciais da energia limpa. E dessa forma, a tecnologia da mineração ganha novo impulso. Ao mesmo tempo, cresce a pressão por práticas responsáveis e transparentes, especialmente em áreas sensíveis. O setor vive um momento decisivo: evoluir ou enfrentar resistência. A mineração continua sendo um dos motores econômicos mais poderosos do século XXI, mas especialistas afirmam que seu impacto mais marcante na sociedade não está apenas nas riquezas extraídas do subsolo, e sim na transformação acelerada que ela provoca nas regiões onde se instala. Uma mudança que pode gerar desenvolvimento, mas também profunda desigualdade. Com relação ao crescimento econômico concentrado, quando uma jazida é descoberta, o fluxo de investimentos chega quase imediatamente. Infraestrutura, emprego, comércio e arrecadação de impostos se multiplicam. Municípios mineradores costumam experimentar aumentos expressivos no PIB local e passam a depender fortemente das receitas de royalties. No entanto, pesquisadores destacam que esse crescimento é altamente concentrado e temporário. A economia local se torna dependente da mineração e, sem diversificação, enfrenta a queda brusca quando a mina fecha ou quando o preço internacional do minério oscila. Ainda com as desigualdades sociais e pressão sobre os serviços públicos, o boom econômico atrai trabalhadores de outras regiões, aumentando a população e pressionando a saúde, educação e habitação. Isto costuma gerar tanto oportunidades quanto problemas, como o aumento do custo de vida, expansões desordenadas de bairros, sobrecarga de serviços municipais e conflitos sociais de disputa por terra. Estudos mostram que municípios mineradores, apesar de arrecadarem mais, nem sempre conseguem converter essa renda em melhorias estruturais duradouras. O efeito mais expressivo e mais preocupante é o chamado ciclo da dependência mineral. A região cresce rápido, mas fica vulnerável aos preços globais e à exaustão da jazida. Assim, comunidades que prosperam na fase produtiva podem enfrentar declínio econômico severo no pós-mineração.
um fenômeno observado em diversos países produtores. Economistas e geólogos concordam, sem planejamento, a riqueza mineral pode se transformar em uma economia frágil, onde os benefícios ficam concentrados e os custos recaem sobre a população local e o meio ambiente. Bom, minerar tem um preço. Os impactos ambientais são o maior desafio. Grandes alterações nas paisagens, consumo de água e, o mais grave, a gestão de rejeitos e riscos na falha de barragens. E a operação no subsolo traz desafios únicos: ventilação, movimento de água, controle de temperatura e, acima de tudo, a segurança dos trabalhadores. Os três grandes desafios. O impacto ambiental, sendo o primeiro deles. A mineração consome grandes volumes de água e energia, causa desmatamento e altera paisagens. O maior risco são rejeitos, os materiais descartados, que podem contaminar rios e solos, especialmente em casos de falhas em barragens. Segundo, questões sociais. Projetos de mineração muitas vezes geram conflitos com comunidades tradicionais indígenas, levantando preocupações sobre o reassentamento e a distribuição justa dos lucros gerados. E terceiro, a intensidade energética. A mineração é um processo intensivo. Para diminuir a pegada do carbono do planeta, a própria mineração precisa se tornar descarbonizada. A boa notícia é que o setor está evoluindo. O foco agora é a mineração 4.0, usando Big Data e inteligência artificial para otimizar o processo, reduzindo o consumo de água e prever falhas, e também no desenvolvimento de conseguir segurança para os trabalhadores de forma mais rápida com análises precisos. A gestão de rejeitos também é prioridade. Técnicas como o empilhamento a seco reduzem drasticamente a água nas barragens, minimizando o risco de rompimento. Além disso, a recuperação das áreas degradadas é um compromisso obrigatório. E a grande tendência é a economia circular. Mineramos menos através da reciclagem eficiente de metais preciosos de eletrônicos. Reduzimos a dependência da extração primária. A mineração do futuro não é uma questão de parar, mas sim de como fazer. A busca é por métodos mais sustentáveis, com menor consumo de água, uso de inteligência artificial, responsabilidade para a otimização e o compromisso com a recuperação total das áreas exploradas. A mineração é uma atividade de alto risco, mas essencial para a transição energética global. Por exemplo, materiais como lítio, terras raras e cobre. O futuro do setor depende da aplicação de tecnologias 4.0 e adesão das práticas de ESG. E por fim, esperamos que esse vídeo, em conjunto da nossa análise, forneça uma visão completa da complexidade da mineração.